Olá, turma! A gente hoje vai estar falando um pouquinho sobre os componentes do ar, tá bom? Capítulo 6 do livro de vocês. Vamos lá. Quando a gente fala sobre composição do ar, a gente vai falar que a atmosfera da Terra, ela vai ser formada por uma mistura de gases, tá? Nessa mistura de gases, a gente tem o nitrogênio com 78%, o oxigênio com 21% e esses outros 1% vai ser uma mistura de diversos gases, tá? Por exemplo, de gases nobres e até mesmo vapor de água, ok? Além disso, na composição do ar, a gente também encontra poeira, a gente encontra micro-organismos e a gente encontra vapor de água. A gente agora vai falar um pouquinho de alguns gases e nós vamos começar pelo gás nitrogênio, tá? Quando a gente fala do gás nitrogênio, como eu acabei de falar, ele é o gás mais abundante da atmosfera, com 78% da composição dela, tá? Esse gás nitrogênio, ele faz parte das proteínas, moléculas importantes para o organismo, tá? E aí agora a gente vai entender qual é a relação entre o gás nitrogênio e entre as proteínas, tá bom? Vamos entender o seguinte: existem bactérias que ficam no solo e elas transformam o gás nitrogênio em nitratos, tá? Esses nitratos, eles são absorvidos pelas raízes das plantas, ok? As plantas sozinhas, elas não conseguem fazer isso, tá? Elas dependem de algumas bactérias que nós chamamos de bactérias fixadoras para poder fazer a fixação desses nitratos, ok? E aí, esses átomos de nitratos que são utilizados dentro das plantas na produção de outras substâncias, que a gente vai estar chamando de proteínas, ok? E aí, quando o animal herbívoro ele vai se alimentar, que ele come a planta, ele está comendo junto, ele está ingerindo as proteínas vegetais. E essas proteínas vegetais, elas são ricas em nitrogênio, tá? Aí vem um outro animal, que pode ser agora um carnívoro ou um onívoro, tá? E aí ele vai comer esse animal que comeu essa proteína rica em nitrogênio, tá? E aí ele vai aproveitar para si. E a gente pode falar também do ser humano. O ser humano, ele pode estar comendo tanto a planta quanto o animal, porque nós somos onívoros, né? Então nossa alimentação é variada. E aí esse nitrogênio que no começo ele estava lá no ar, ele agora passa a fazer parte do seu corpo, só que agora na forma de proteínas, tá? Então para as proteínas se formarem, elas precisam do gás nitrogênio. Então olha como o nitrogênio é importante, ok? Agora a gente vai falar do gás oxigênio, tá? O gás oxigênio, ele é o segundo, né, componente da atmosfera que nós vimos, com 21%, tá? Ele é o gás mais importante, tá? Para a respiração de muitos seres vivos, que nós chamamos de seres vivos aeróbios, que são aqueles seres vivos que precisam do gás oxigênio para respirar, que é o nosso caso, né, dos seres humanos. A principal fonte do gás oxigênio da atmosfera não vem das grandes florestas, como as pessoas pensam, vem dos oceanos, ok? A gente agora vai falar um pouquinho mais sobre esse gás, ok? A gente tem que entender o seguinte: o nosso corpo, como nós já falamos anteriormente, ele é formado de células, né? E cada célula que existe no nosso corpo, ela precisa do gás oxigênio para estar metabolizando o que ela precisa, para que as reações químicas ocorram. Então vamos entender o seguinte: dentro das células, o alimento que a gente ingere, em especial o grupo dos carboidratos, que eles são chamados de açúcares, eles fazem uma reação com o gás oxigênio e eles liberam energia, só que de uma forma lenta, ok? Então, o gás oxigênio, ele é importante na respiração também celular que a gente fala, tá bom? Além disso, o gás oxigênio, ele é um gás comburente, tá? O comburente é que faz o combustível queimar. Então, a gente sabe hoje da importância da queima, né? Para a indústria, para locomover um carro, por exemplo. Então, a gente precisa desse gás oxigênio também para que ocorra a combustão, ok?
A gente agora vai falar do gás carbônico. Quando a gente fala do gás carbônico, a gente está falando que ele é encontrado numa pequena quantidade na atmosfera. Ele está lá dentro daquele grupo de 1%, tá? Junto com outros gases. Então a gente percebe que a quantidade dele na atmosfera é bem pequenininha, tá? 0,03% mais ou menos. Mas ainda assim, ele é um gás muito importante. Ele é muito importante por quê? Porque ele é o gás que os seres que realizam fotossíntese utilizam. Então, quando a gente pensa num vegetal qualquer, em uma planta, que eu coloquei uma árvore, a gente vai pensar o seguinte: na fotossíntese, ela vai estar pegando o quê? Ela vai estar pegando luz do sol, ela vai estar pegando água, mas ela também vai estar pegando quem? O gás carbônico, né? A partir daí é que ela vai produzir o próprio alimento dela, que é a glicose, e também vai estar produzindo oxigênio, certo? Mas olha quem ela pegou? Gás carbônico. Então, se não houver o gás carbônico, o que vai acontecer? Os seres clorofilados não conseguem realizar fotossíntese, tá? O que causaria um problemão ambiental. A gente também tem que falar que a respiração dos seres vivos, né, a nossa respiração, ela libera gás carbônico para a atmosfera, tá? A gente também vai ter que lembrar o seguinte: o gás carbônico, ele tem uma função ambiental, além dessa, é como se ele segurasse o calor na nossa atmosfera. Então, durante o dia, a gente recebe uma incidência de energia do Sol muito maior do que à noite, tá? E aí, o gás carbônico, junto com outros gases que estão na atmosfera, eles ajudam a conservar, a segurar essa energia que chega no nosso planeta todos os dias, tá bom? E isso causa um efeito que a gente chama de efeito estufa, tá? É porque ele retém uma parte desse calor. Então a gente tem que entender que o efeito estufa em si, ele não é um efeito ruim. Na realidade, a gente precisa do efeito estufa para que não tenha uma grande diferença de temperatura, tipo muito quente de dia e muito frio à noite. A gente precisa desse efeito estufa. O grande problema é que a quantidade de gás carbônico que existe na atmosfera, ela está aumentando muito. Então a gente tá conservando muito mais calor do que deveria. Então isso faz um aumento do efeito estufa, ok? E aí, se continuar em crescimento esse nível de gás carbônico, muitos problemas podem ocorrer, tá? Como a elevação da temperatura do planeta, o derretimento dos polos, né, do gelo que estão nos polos, entre outros problemas que a gente já conhece que esse aumento do efeito estufa vem causando, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho dos gases nobres e do vapor de água. Quando a gente fala dos gases nobres, a gente está falando de gases que são encontrados em uma pequena quantidade na atmosfera, lá naquele grupo dos 1%, tá? Ele está misturado. Eles são chamados de gases nobres porque, normalmente, naturalmente, eles não se combinam com outros elementos químicos. Desculpa. E a gente pode estar citando aí o gás hélio, o neônio, o argônio, entre outros, tá? Já o vapor de água, ele pode ser encontrado na atmosfera em maior ou menor quantidade. Isso conforme o lugar que você está e a estação do ano que você está também, tá? Por exemplo, quando você está numa estação chuvosa, há uma grande quantidade de vapor de água. Agora, quando você está num deserto, por exemplo, a quantidade é muito menor, ok? E por último aqui, hoje a gente vai falar de poeiras e micro-organismos, tá? As poeiras são partículas sólidas de origens variadas que ficam em suspensão. Essas partículas, elas podem penetrar no nosso pulmão, se acumular e causar diversas alergias, ok? Já os micro-organismos, eles podem ficar muito tempo no ar. E se houver uma oportunidade dele entrar no nosso organismo, aí ele pode causar problemas, principalmente respiratórios, tá? Aí ele pode causar problema das vias respiratórias ou até mesmo outras doenças, como a tuberculose, o sarampo, a gripe e entre outras, ok? A gente faz uma pausa aqui no capítulo e aí na próxima aula a gente vai falar sobre a diferença entre a respiração e a fotossíntese, ok? Um beijo para todos e até mais!